Abra sua Bíblia então, em Gênesis capítulo 18, nós vamos dar sequência aos sermões expositivos que temos feito no livro de Gênesis. Hoje nós vamos tratar sobre o anúncio do nascimento de Isaac. O anúncio do nascimento de Isaac. É Gênesis 18, de 1 a 15. Eu farei a minha leitura aqui na minha versão da Bíblia, do púlpito, mas vou usar a NVI durante a exposição do texto, ok? Apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam ele: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Versículo 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhes perguntou: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Que história interessante que nós temos aqui, uma das passagens talvez mais conhecidas do Antigo Testamento. Irmãos, no capítulo 17, conforme nós vimos no domingo passado, Deus afirmou a Abraão que a descendência abençoada de Abraão não viria de Ismael, porque ele estava imaginando que, como ele já tinha uma certa idade, tanto ele quanto Sara, além de ter uma idade avançada, era estéril, então a coisa se complicava, e com isso estava ainda na mente de Abraão que Ismael fosse o filho da promessa. Deus então disse: não será Ismael, mas alguém que vai nascer das tuas entranhas. E Deus reafirmou a promessa que ele já fez, conforme até o irmão Alex lembrou hoje pela manhã. Deus vai ampliando a compreensão dessa promessa conforme
os capítulos de Gênesis vão se sucedendo, e Deus então instituiu um sinal dessa aliança, que foi a circuncisão. Circuncisão nada mais é do que o sinal de um povo que está aliançado com Deus. Esse é o sinal, não é? Eu acredito que não tenha falado no domingo passado, mas um sinal visível, irmãos, de que nós estamos em aliança com Deus, ou nos dias de hoje. Aliás, desde quando Cristo instituiu a sua igreja, é o batismo. O batismo é um sinal de uma aliança de Deus conosco e de nós com Deus, uma aliança entre nós e Deus. O batismo é esse sinal visível. Então, não muito tempo depois, agora o próprio Deus, na pessoa de Jesus, aparece a Abraão junto com 2 anjos, porque eles vão anunciar que o nascimento de Isaac não iria demorar muito. Talvez uma ideia principal que a gente possa tirar nesse texto é que a visita de Yahvé, ou Yahué, né, ou Javé, ou Jeová, do jeito que você queira, né? Quando eu falar Yahvé ou Yahué, eu entendo que estou me referindo a Deus. Essa era a forma como Deus, quando ia tratar da aliança, ele se autodenominava Yahvé ou Jeová. Então, a visita de Yahvé a Abraão traz a recompensa da sua fé. A visita de Yahvé a Abraão traz a recompensa da sua fé. Então, em primeiro lugar, o que nós, agora olhando para o texto, o que nós encontramos? Em primeiro lugar, o Senhor aparece a Abraão junto com 2 anjos, e ele os recebe com toda hospitalidade. O Senhor aparece a Abraão junto com 2 anjos, e ele os recebe com toda a hospitalidade. Que hospitalidade! Que era algo muito comum no Antigo Oriente, e também tem ainda uma grande expressão de hospitalidade naquelas tribos nômades, que ainda encontramos na região da Arábia, né? Eu esqueci, tem uma designação própria para isso. Beduínos, exatamente, beduínos. Os anjos são normalmente tomados como homens na Bíblia. Nesses encontros de anjos com pessoas nas histórias bíblicas, frequentemente eles são tomados como homens. E eles se dão a conhecer como anjos através das palavras e das ações. Mas aqui um dos anjos, e há um certo consenso nos comentaristas, que um dos anjos era o próprio anjo do Senhor, o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Jesus se manifestando ali. E os outros 2 anjos, que depois seguiriam para Sodoma, e a gente vai ver isso no próximo sermão, eram assistentes. Então, no versículo 1, nós temos aqui uma teofania, quando o versículo fala assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Aqueles carvalhais, Manre era um amorreu, e Abraão gostava muito de ficar naqueles carvalhais. Era um bosque, né, de carvalhos que existia, e Abraão gostava muito de acampar ali, né, botar a tenda naqueles carvalhais de Manre. E nós encontramos aqui então o que se chama de teofania, que é o surgimento de Cristo como pessoa antes do Novo Testamento, antes dele ser plenamente encarnado
não é, se tornar homem. Durante um tempo, irmãos, Abraão não conseguiu entender que ele estava diante de anjos e nem diante do Senhor. Mais para frente, durante os acontecimentos, é que tanto Abraão quanto Sara, se dão conta que estão diante do próprio Jesus ali. Abraão estava sentado na entrada da tenda a fim de se refrescar no maior calor do dia, não é isso que o texto diz? Possivelmente lá perto de meio-dia, a tenda devia estar muito quente, eu vou ficar lá fora, pegando uma fresca, na entrada, de repente, uma sombra de um carvalho, né? Eu vou ficar ali tomando uma fresca, tentando me refrescar. Nos versículos de 2 a 5, Abraão usa uma expressão aqui, só para a gente entender. No versículo 3, ele fala assim: meu Senhor ou Senhor meu. Irmãos, aqui essa palavra Senhor é a palavra Adonai. Essa palavra Adonai, ela significa obviamente o Senhor, mas ela pode tanto se referir a uma pessoa, a uma autoridade, uma pessoa qualquer, mas ela também é usada para se referir a Deus. Num determinado momento, Abraão vai usar a mesma palavra Adonai quando ele percebe que ele está diante do Senhor. Mas a princípio, ele está usando essa palavra de um modo respeitoso com aqueles visitantes que estão ali diante dele. Mas mais tarde, então, ele vai se referir, usando também a palavra, mas no sentido de Deus verdadeiro. Aliás, o próprio anjo do Senhor, ali presente, ele vai se referir como o Senhor, como o Adonai. Como a hospitalidade era algo muito forte ali, Abraão, então, ao ver aqueles homens, a Bíblia fala que ele levantou os olhos, né? Olhou, eis os 3 homens em pé diante dele. A sensação que eu tenho quando leio essa expressão é que esses homens não vieram caminhando de uma determinada distância, vieram chegando. Não, eles apareceram. E quando Abraão viu aqueles 3 homens, Abraão rapidamente correu até eles, se colocou com o rosto em terra, que era um sinal, que era uma forma de cumprimentar, de saudar os visitantes, também naquela época demonstrando humildade. E Abraão então apelou, né, pediu que aqueles homens aceitassem se refrescar, descansar um pouco, se alimentar, para que pudessem renovar as suas forças e irem adiante. E era considerado na época uma afronta se você não aceitasse esse convite, não é? Era uma afronta, né? Antigamente, quando eu morava na roça, em Friburgo tem algumas coisas de roça também, né? E se você fosse em alguma casa e não aceitasse um cafezinho, não sei se vocês já viveram isso. Isso para aquela pessoa era como assim? Não quer tomar café na minha casa? Por quê? Não é? Estranho isso, como assim? Não é? Então você sempre tinha que aceitar, e às vezes aquela broazinha, né? Coisa chata, né? Aquela broa com café, que tristeza. A pessoa tinha que comer, né? Senão aquela pessoa se sentia ofendida. Não era uma ofensa. Se era uma ofensa, em alguns lugares ainda nos dias de hoje, naquela época uma ofensa maior ainda. Se a pessoa, o dono da casa se prostrou e pediu que eles aceitassem a hospitalidade, então era uma ofensa grande.
E o que Abraão fez então? Abraão, irmãos, ofereceu o quê? Ele é muito humilde aqui, né? Olha só o que ele fala no versículo 5. Trarei um bocado de pão, né? No versículo 4, voltando aqui um pouquinho, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai. Gente, aquelas pessoas andavam com sandálias abertas. A maioria dos andarilhos, dos viajantes, não viajavam em animais, andando naqueles solos pedregosos, poeirentos, então o pé ficava aquela tristeza. Além de bastante sujo, ficava ferido, né? Seco. Então, a água era um alívio, né, para os viajantes. E no versículo 6, ele fala assim, versículo 5, melhor dizendo, trarei um bocado de pão, só um pouquinho de pão. Eu vou só fazer um lanchinho rápido. É isso que ele está dizendo. Olha que camarada, gente, é bem modesto aqui. Aí sabe o que ele fala? Sabe o que ele faz? Ele corre até Sara, o versículo 6 vai dizer isso, e fala assim, Sara, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado no borralho. Não dava tempo de fazer pão no fermento, porque o fermento você tem que esperar descansar a massa. Então, possivelmente era pão sem fermento, que era feito direto ao forno, uma espécie de um bolachão assim, que as pessoas preparavam e comiam. Mas ele está falando sincero, agora prepara 3 medidas de flor de farinha. Irmãos, 3 medidas é uma discussão. Alguns falam que chega a 8 litros de farinha. Um comentarista diz que isso era 10 quilos de farinha. Dá para fazer muito pão, né? Não sei, eu não trabalho com isso, eu não tenho noção. Mas, gente, são 10 quilos de farinha. Haja, eu sou um pouquinho, eu vou fazer só um lanchinho. Vou preparar um lanche, 10 quilos de farinha. Haja pão. Mas não parou por aí não, irmãos. Não parou de forma alguma. Olha só o versículo seguinte, versículo 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, ele mesmo fez questão de escolher, como era a prática da época. Tomou um novilho, um bezerro, tenro e bom, e deu ao criado que apressou em preparar. Abraão preparou um churrasco ali, mandou matar o novilho. Olha, pegou o melhor novilho, vai lá, mata e prepara essa carne. E era só um lanchinho. Eita, que lanchinho bom, né? E era só. Além disso, tomou também coalhada e leite. Irmãos, Abraão preparou um banquete. Há uma possibilidade de Abraão ter percebido uma certa nobreza naqueles homens, porque isso não foi um lanche comum, concordam comigo? Nem foi uma recepção comum. Abraão preparou um banquete para aqueles 3 homens. Abraão tinha percebido algo diferente naqueles homens que estavam diante dele. Irmãos, Abraão fez tudo isso, mas ele não sabia que eram anjos, não é? Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, a orientação bíblica que nós encontramos lá é que nós precisamos ser hospitaleiros, não é? Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então, vamos ser hospitaleiros. Quem sabe, nessa nossa prática de boa hospitalidade, lógico que precisa preparar um banquete dessa forma,
mas nessa prática de boa hospitalidade, nós também possamos receber anjos em nossas casas, né? E o versículo 8, eu acho uma coisa muito interessante. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que haviam sido preparado e os serviu. Enquanto comia, ele, no caso Abraão, ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Eu acho isso muito interessante, mas presta atenção. Nós estamos falando de um homem rico, tremendamente rico, chefe de uma tribo, porque ali não era só de uma vez, ele lançou mão de 318 homens para guerrear contra 4 reis. Irmãos, se lembram que nós já pregamos sobre isso? Então, não tinha poucas pessoas ali naquela tribo, naquele clã. Então, um homem já afamado, já tinha lutado uma batalha e vencido 4 reis. Simplesmente ele serve tudo e fica em pé, esperando se pode servir alguma coisa, se pode atender a necessidade daqueles anjos. Ele se coloca na posição de servo, irmãos. Quantas vezes nós somos tremendamente orgulhosos? Abraão é conhecido como o pai da fé, mas vemos aqui também que ele era humilde e acolhedor. Humildade e fé andam de mãos dadas. Humildade e fé. Só para eu ajudar os irmãos, os juniores que estão acompanhando aí, nos principais momentos da história da redenção, Jesus esteve presente, tá? Nos principais momentos da história da redenção, Jesus esteve presente, conforme eu falei da teofania. Irmãos, humildade e fé andam de mãos dadas. Um pouco antes, seu coração humilde o tornava ideal para dar continuidade à linhagem santa. Era um homem humilde, o pai da fé, mas também demonstrando tremenda humildade. E essa humildade de Abraão o qualificava a se tornar aquele por meio de quem a linhagem santa iria continuar, iria se perpetuar. Se vocês se lembram bem, Adão, Sete, Noé e agora Abraão. A linhagem santa, a linhagem por meio da qual surgiria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que é o próprio Senhor Jesus. Seu coração humilde o tornava ideal para dar continuidade à linhagem santa. Então, humildade e fé andam de mãos dadas. Infelizmente, muitos não têm fé devido ao orgulho e devido à autossuficiência. A falta de fé ou orgulho e autossuficiência não combina com fé. Fé está sempre associada à humildade. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, então para que eu vou ter fé? É essa a ideia, né? Talvez a pergunta importante que a gente já possa fazer aqui é: você precisa de Deus? Você tem consciência da sua necessidade de Deus? Ou você se acha autossuficiente e diz que Deus não é necessário na sua vida? Em segundo lugar, nós temos um segundo bloco, são somente 2 versículos, versículos 9 e 10. Em segundo lugar, nós temos o anúncio de que o nascimento de Isaque
estava próximo. O anúncio de que o nascimento de Isaque estava próximo. Olha comigo o versículo 9, por gentileza. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Irmãos, entendem que essa é uma pergunta retórica? Eles já sabem a resposta. Naquele tempo, era comum as mulheres ficarem reservadas, não comerem junto com os homens, principalmente com visitantes. Elas ficavam reservadas. Agora, Sara estava dentro da tenda? Estava. Só que prestando atenção em tudo, ouvindo tudo que estava acontecendo lá, o que eles estavam falando. Os anjos sabiam, mas eles queriam se assegurar de que aquilo que eles iriam anunciar era tanto para Abraão quanto para Sara. Os dois precisavam ouvir esse anúncio. Aqui, irmãos, eu acredito que o texto bíblico, que o Espírito Santo, usando Moisés para escrever esse texto, está deixando claro que a participação da mulher no cumprimento dos propósitos divinos era essencial. A participação de Sara no cumprimento dos propósitos divinos era essencial. Não somente Abrão precisava vencer a sua incredulidade. Lembra que quando no capítulo 17, que quando Deus disse que dele sairia um filho, das entranhas dele, o que ele fez? Ele riu. Ele riu, para mim, demonstrando a incredulidade. E os anjos e o próprio Cristo ali, eles entendiam que tanto a incredulidade de Abraão quanto a incredulidade de Sara precisavam ser curados. Deus queria restaurar a mulher aos propósitos da sua criação. Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea do marido. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Auxiliadora idônea. E o que seria a de Abraão se Sara não cumprisse bem esse papel e continuasse firme na sua incredulidade? Mais tarde, depois você pode abrir sua Bíblia em casa e ver, em Hebreus capítulo 11, onde nós temos a galeria dos heróis da fé, Sara é citada como a heroína da fé. Ela vacilou aqui, e nós vamos ver um pouco mais para frente, mas depois ela creu, e porque creu, ela então cumpriu bem o seu propósito, de também por ela nascer ou dar continuidade à linhagem santa. E o versículo 10 então vai nos dizer: disse um deles, e aqui é o próprio, aliás, um dos anjos, não Cristo aqui ainda falando: certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, essa versão da NVI é muito interessante, voltarei a você na primavera. Possivelmente essa é a ideia própria aqui, que seria mais ou menos um ano. E Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Sara estava lá dentro da tenda, só escutando bem a conversa. O que estava acontecendo ali? Bom, o anúncio e participação dos anjos no nascimento de alguns personagens na história da redenção é muito comum na Bíblia. Nós tivemos anúncio de anjos no nascimento de Sansão, no nascimento de João Batista, no nascimento do próprio Cristo. E agora nós temos aqui anjos anunciando o nascimento de Isaac. Bom, irmãos, vamos lá. Se eles retornariam daqui a um ano, porque Isaac nasceria em um ano,
Então, fazendo umas contas breves, Sara teria que ficar grávida nos próximos 3 meses. Estou correto? Para cumprir lá os 9 meses lá, normais de gravidez. Isso significa, irmãos, que Abraão estaria com 100 anos nessa época e Sara com 90 anos. Sara daria à luz com 90 anos de idade e Abraão já estaria com 100 anos de idade. Aos olhos humanos, isso é impossível. E é isso que Sara, essa compreensão dessa impossibilidade, que vai estimular a incredulidade ou a descrença de Sara. Então nós temos um terceiro ponto, o terceiro aspecto, o terceiro bloco, que vai dos versículos 11 a 15. Nesse terceiro bloco nós contamos o seguinte: a descrença toma o coração de Sara e é repreendida pelo Senhor. A descrença toma o coração de Sara e é repreendida pelo Senhor. O versículo 11 vai dizer: Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filho. Nas versões antigas é o costume das mulheres, e aqui está se referindo logicamente ao ciclo menstrual, não é? Era impossível Sara ter filho, biologicamente falando. Além de ser estéril, ela não mais tinha condições orgânicas de ter filho. Não tinha jeito. E o versículo 12 então vai dizer: por isso riu consigo mesmo, quando pensou, depois de já estar velha, e meu Senhor já está bem caído, já idoso, bem caidinho, na nova versão da linguagem de hoje, né? Ainda terei esse prazer. Hoje eu estou velha, como é que isso vai acontecer? É impossível. O prazer aqui pode ser o prazer do envolvimento físico do casal. Logicamente que antes de ter filhos, todo mundo sabe dessa historinha, né? Precisa haver esse relacionamento físico, relacionamento íntimo do casal. Então, pode ser se referindo a isso, ou se referindo ao próprio prazer de ter um filho, ou as duas coisas juntas, que eu acho que é mais provável que uma coisa leva a outra, vamos convir, né? Uma coisa leva a outra. Então Sara, pensando nisso, ela começou a racionalizar a promessa, e por isso duvidou, começou a pensar, racionalizar como é que isso pode acontecer. Irmãos, aos olhos humanos é impossível. Se, conforme nós vimos hoje no culto da manhã, Deus se limitasse às leis físicas e biológicas que Ele próprio criou, mas Deus supera essas leis. Os feitos graciosos de Deus são considerados milagrosos justamente porque eles vão de encontro à lógica dos fatos, eles vão de encontro às leis físicas e, no caso aqui, às leis biológicas. Aí eu me lembro daquele texto lá de 1 Crônicas 29, 12: Deus domina sobre tudo. Deus domina sobre tudo, Ele tem domínio sobre tudo, Ele tem domínio sobre as próprias leis que Ele criou. Sara então reagiu igual Abraão havia reagido anteriormente. Abraão riu, Sara riu, e mais tarde vai nascer Isaac. E o que significa o nome Isaac? Riso, ou ele ri. Lembrando esses episódios que aconteceram com Abraão e com Sara.
Versículo 13 então vai dizer: mas o Senhor disse a Abraão. Peraí, quem riu, irmão? Quem riu aqui nesse momento? Sara. Mas Deus está dizendo, está falando com Abraão. Por que Sara riu? Gente, quem tinha que receber essa repreensão? Era Sara. E Deus está repreendendo Abraão. Por que será? Ele é o responsável. É ele que tem o papel de liderança na família. É ele que tem que saber conduzir a esposa. É ele que é o líder espiritual da casa. O homem é o líder espiritual do seu lar. E quando algo está errado, na realidade a responsabilidade maior é nossa. É nossa. E a gente não aprende isso. Como que nós somos cabeças duras? Faz tempo que não falo isso. Como que nós somos cabeças duras? Quantos homens frouxos nós temos dentro das nossas igrejas? Eu não estou falando em termos econômicos, não, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas aquele homem que não se lidera, aquele homem que não conduz espiritualmente a sua família, aquele homem que não assume a sua posição de sacerdote no lar. E por isso que nós temos famílias fracas. E famílias fracas vai levar a igrejas fracas, a uma sociedade fraca. E assim vai caminhando. E o versículo 13, então, há essa pergunta: por que Sara riu? Irmão, Sara deu uma gargalhada. Volta lá, por favor, no versículo 12. Por isso riu consigo mesmo. Aquele risinho assim, né? Ela estava dentro da tenda. Mas no versículo 13 vai dizer o seguinte: que o Senhor diz, por que Sara riu? Aqui está ficando claro para Abraão e também para Sara, daqui a pouco, que ele estava falando com pessoas quaisquer, pessoas que sabiam o que tinha acontecido no íntimo, no coração de Sara. Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Ela disse isso, né? Então eles estavam lidando ali, irmãos, e essa é uma evidência com o próprio Cristo pré-encarnado, uma teofania, né? Por isso que o Senhor aqui, no versículo 13, está com letra maiúscula, porque agora está se referindo ao próprio Cristo. E em resposta disso, olha o versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Em resposta à atitude de Sara, o próprio Cristo faz essa pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Qual a resposta a essa pergunta, irmãos? Existe? Não. Não. Isso é uma pergunta retórica. Existe uma coisa impossível? E depois tem uma declaração divina: na primavera voltarei. Então, essa indagação, essa declaração divina, o conhecimento que esse personagem está fazendo dos pensamentos de Sara, isso tudo fez com que Sara caísse em si e entendesse que ela estava tendo uma percepção equivocada de como o Senhor age, de como o Senhor opera. Então o Senhor responde à incredulidade de Sara, se fazendo conhecer como Todo-Poderoso. O Senhor responde à incredulidade de Sara, se fazendo conhecer como Todo-Poderoso, como o El Shaddai,
como ele já havia se manifestado antes, no capítulo 17, como El Shaddai. Ele está sendo, se declarando como El Shaddai. Ele vai ser reconhecido por Isaac como El Shaddai. Ele vai ser reconhecido por Jacó como El Shaddai, como o Senhor Todo-Poderoso. O que afasta de fato a incredulidade do coração humano? O que Deus está usando, o que Cristo, aqui melhor dizendo, está usando aqui para afastar a incredulidade do coração de Sara? Ele está se dando a conhecer como o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, o que afasta a nossa incredulidade? A incredulidade do coração humano é o conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais fé temos, menos incredulidade toma o nosso coração. Agora, quanto mais longe da palavra, mais o cristão se torna incrédulo. E eu fico assim tremendamente impressionado quando eu vou fazer algumas visitas a crentes afastados. Porque o crente que não vem na igreja, não abre sua Bíblia também, né? Não vem com essa historinha. Não, eu estou afastado da igreja, mas não de Deus. Né? Isso é conversa para boi dormir. Né? O crente que não vem à igreja, não participa da celebração, não participa do corpo de Cristo físico na terra, ele também não vai se envolver com Deus longe desse ambiente. E longe da palavra do Senhor, esse crente se torna incrédulo. Isso me assusta, porque em conversa com essas pessoas eu vejo quanto que a incredulidade toma o coração. Há algum tempo atrás, conversando com um casal que queria se divorciar, e acabaram se divorciando, e logicamente, como pastor, o que você vai levar? Você vai levar aquilo à vontade de Deus, não à vontade do homem. Você vai tentar dar jeitinho. Olha só, Deus não quer isso não. Isso não é a melhor decisão. Esse não é o melhor caminho. Confie em Deus. Tudo vai se resolver. Mas vocês precisam crer em Deus, confiar em Deus, orar e buscar mais o Senhor. E não sabe o que acontece? Depois de andarem, casais crentes, né, pelo menos se dizem, depois de andarem tanto tempo longe de Deus, ou tendo uma vida de crente festeiro, sabe, gosta muito de festa, gosta muito de evento, mas não gosta de seriedade, de palavra, dessa rotina abençoada que a gente tem de estar no EBD, de estar no culto, de abrir a Bíblia, de estudar a palavra do Senhor. Depois de um tempo, a incredulidade tomou tanto o coração daqueles irmãos, que eu falava sobre Deus e não fazia sentido nenhum. Eles pensavam neles mesmos, nas suas próprias satisfações pessoais, não fazia sentido. A gente falava assim, Deus não quer, e daí? Que Deus não quer, eu estou nem aí para Deus. Deus não quer, não é isso que a Bíblia ensina, e daí? Eu não abro a Bíblia, eu não leio a Bíblia para mim não é nada. Irmãos, estão entendendo o que estou querendo dizer? O conhecimento de Deus afasta a incredulidade do coração. Jesus, para afastar a incredulidade do coração de Sara, e graças a Deus isso aconteceu, ele diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Alguma coisa é impossível para o Senhor? De forma alguma. E no versículo, aliás, só voltando aqui no versículo 10, outra coisa me chama a atenção, no anterior 14, né? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Essa mesma ideia, ela foi repetida lá do versículo 10, apareceu no versículo 10, e agora está sendo repetida essa promessa no versículo 14. Irmão, sabe o que isso significa? Que Deus é tão bom que continuamente Ele repete as suas promessas, porque Ele sabe que o nosso coração é inclinado
à incredulidade, inclinado à incredulidade. Então ele repete as suas promessas para que nós venhamos a crer. Por isso que abrir a sua Bíblia é fundamental, constantemente, diariamente, para conhecer Deus, saber das suas promessas, e assim você vai ter a fé alimentada. Agora, quanto mais longe da palavra, menos fé se tem. E Sara então tenta negar a sua incredulidade. Sara tenta negar a sua incredulidade. Olha o versículo 15. Sara teve medo e por isso mentiu. Gente, um pecado levou ao outro. O pecado da incredulidade levou a outro pecado, que foi da mentira. Ele disse, eu não vi. Mas ele disse, não negue, você riu. Você riu sim. Eu sei que você riu. Quem sabe Sara aqui já tivesse sido tão tomada, melhor dizendo, dos valores do seu mundo, que para ela a dúvida em relação à fé fosse algo normal. Muito parecido, irmãos, com o que nós temos hoje, nos dias atuais. Muitos não acreditam mais nos fatos narrados na Bíblia. Muitos procuram fazer uma reinterpretação, uma interpretação apropriada ou de acordo com a cultura atual. E com isso, essas pessoas começam a descrer de Jesus tal como Jesus de fato é. E começam a crer em Jesus ou apresentar Jesus como um revolucionário, como um militante dos direitos humanos, como benfeitor dos pobres, mas não como Deus encarnado que viveu nessa terra e deu a vida pelos pecadores. Isso começa com a incredulidade no coração. Se afasta de Deus, se afasta da sua palavra, e daqui a pouco você vai ter uma visão distorcida de quem é Jesus. Isso me assusta, porque nós temos alguns pastores na atualidade que estão ensinando isso. São pessoas que abrem a sua Bíblia e estão longe da palavra. Não basta apenas abrir a Bíblia. Você tem que aceitar aquilo que está escrito lá. Crer naquilo que está escrito lá, tal qual se apresenta. Irmãos, os incrédulos, eles não conseguem se reconhecer necessitados de salvação. Talvez essa seja a maior dificuldade nos dias de hoje. Eles não percebem que são necessitados de salvação em Cristo, que estão perdidos, condenados a uma vida eterna de sofrimento. Mas também existem muitos crentes tomados pelo pensamento mundano, longe de Cristo, longe de Deus, longe da sua palavra. E o pior de tudo, eles acham que isso é normal e que isso precisa ser tolerado. E se você confronta essa pessoa, ela vai dizer que está faltando amor. Ah, você tem que amar. Mas, meu irmão, você está indo para o buraco. Você está indo de mal a pior. A sua vida está toda errada. Você está longe de Deus. Nós não podemos entender isso como normal. E mais ainda, e eu quero abrir aqui um parênteses, como igreja, nós não podemos aceitar algumas coisas que os crentes fazem e dizer, está todo mundo fazendo, então não tem problema. Precisamos prezar pela santidade da igreja. Sara negou o seu pecado, e ao negar o seu pecado, cometeu outro pecado, mentindo. O pecado leva a outro pecado. Mas o Senhor reafirmou de maneira firme, você negou sim. Se o Senhor diz que é pecado, irmão, por que o homem quer discutir com ele? Sara quis discutir com ele, eu não li. Você riu, Sara. Não negue,
Você riu, você de fato pecou. E o homem quer discutir com Deus. Irmãos, quem é que define o que é pecado? É o homem? Quem define o que é pecado? É o próprio Deus. Os valores sociais podem mudar, mas o conceito de pecado e do que é pecaminoso não muda, porque estão embasados na palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus, se o próprio Deus está dizendo, através da sua palavra, que é pecado, todo mundo pode dizer que não é, mas eu vou ficar com a palavra. Estão entendendo, irmãos? Nós vivemos num momento atual tão interessante, que algumas coisas eram consideradas pecado, erradas de fato. Depois elas passaram a ser toleradas. E agora elas estão sendo incentivadas. E o risco é que se tornem obrigatórias daqui para frente. E se você não fizer, e se você não aceitar determinadas coisas, as pessoas vão dizer, não, isso não é bem assim. Aí as pessoas falam, abrem a Bíblia, né, conforme eu já vi, essa semana saiu uma reportagem de um padre na Inglaterra, que ele se diz não binário, ou seja, ele não é nada, ele não é homem, não é mulher, não sei o que ele é. E ele diz que aprendeu isso lendo a Bíblia. Eu falei, que Bíblia é essa, rapaz? E está lá em Gênesis 1:27, mas Gênesis 1:27 fala que Deus criou macho e fêmea, binário. Como assim? Aonde que esse camarada está lendo? Mas quando nós lemos a palavra de Deus com os olhos da cultura, através da visão da cultura, nós vamos distorcer a palavra e vamos dizer que a Bíblia não é bem assim, não é isso. Aí eu vou dizer o seguinte, não, era pecado, porque naquele tempo era, agora não é mais pecado. Peraí. Irmãos, o que é pecado sempre. Entendem isso? Quem define o que é pecado, mesmo a pessoa negando que é pecado, Deus disse, não é pecado, não negue, você riu. Quem define o que é pecado não é a pessoa, é o próprio Deus quem diz isso. Sara negou o seu pecado, mas o Senhor reafirmou de maneira firme. Algumas aplicações que eu gostaria de trazer e também implicações. Algumas promessas do Senhor parecem demoradas demais. No caso aqui, o filho de Sara e Abraão. Mas continue crendo. Não se deixe ser tomado pela incredulidade. Confie, continue, persista nessa confiança. Se Deus prometeu, irmãos, no tempo certo vai se cumprir. E você precisa só conhecer aquilo que Deus prometeu através da sua palavra. Então, persista. Pastor, eu tenho orado pela conversão do meu filho. Eu tenho orado pela conversão da minha filha. Eu tenho orado pela conversão do meu pai, da minha mãe, do irmão, da irmã, de um parente, de um amigo. Eu tenho orado para que Deus resolva determinada situação. Irmão, confie, continue crendo que o Senhor pode fazer essas coisas. Em segundo lugar, se algo está parecendo impossível aos seus olhos, para Deus não é. Se o que precisa acontecer faz parte dos planos de Deus e está relacionado ao seu reino, vai acontecer. O próprio Deus, irmão, se envolve quando tem esse contexto, e o próprio Deus está interessado para que isso aconteça.
Por isso, irmão, nada é impossível ao Deus que com uma palavra criou todas as coisas. Nada é impossível para esse Deus. Se está dentro dos seus propósitos, está dentro do seu plano, vai acontecer. Terceiro lugar, irmãos, Moisés estava preocupado com o povo, que daqui a pouco iria adentrar lá a terra de Canaã. Lembra que quando Moisés... Desculpa. Lembre-se que quando Moisés escreveu o Pentateuco, aquele povo estava às margens do rio Jordão, nas campinas de Moabe, prestes a atravessar o rio e para guerrear contra aquelas 7 nações que havia lá depois do rio Jordão. Moisés estava preocupado, porque quando eles atravessassem, eles iriam conviver com povos que tinham deuses estranhos, valores incompatíveis com a vontade do Senhor. Ele se preocupava com a possibilidade do povo de Deus ser tomado por esses valores e perdessem a fé, e se tornassem incrédulos, e perdessem a cosmovisão de Deus da realidade, e admitissem para si comportamentos errados e condenados pelo Senhor, como de fato aconteceu. Moisés aqui está ensinando, irmãos, que nós não podemos abrir mão desses valores. Aquilo que Deus diz que é errado. E nós precisamos olhar para a realidade não com os olhos do mundo, mas com os olhos de Deus, fazer uma leitura da realidade dessa forma. Eu e você também corremos esse mesmo risco. A pergunta é: será que a nossa visão de mundo, o nosso envolvimento com o mundo, está de acordo com a visão de Deus do mundo e o comportamento que Ele quer que nós tenhamos nesse mundo? Será que temos tido esse tipo de preocupação? Mas se você está com o coração tomado pela incredulidade, ela pode ser vencida pelo conhecimento e confiança naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Através da fé em Cristo, toda dúvida, toda descrença são afastados. E em vez de condenação eterna que a incredulidade traz, a pessoa recebe a vida eterna e a certeza de viver eternamente com Deus em alegria. O desafio, então, para quem não creu em Cristo ainda como seu Salvador pessoal, é crer em Cristo. Negar a incredulidade, é rejeitar a incredulidade, afastar a incredulidade do seu coração através da fé em Cristo. Amém, irmãos? Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a andar conforme a sua vontade. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e em seguida nós vamos cantar mais um hino, encerrando então o nosso culto. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos aprender ensinamentos preciosos através de Abraão e Sara. Ó Deus, venha nos ajudar na nossa incredulidade. Venha nos ajudar, ó Deus, quando muitas vezes nos deixamos ser tomados pelos valores do mundo, quem sabe até tentados a reinterpretar a Bíblia de acordo com a cultura, de acordo com os valores que o mundo tem ensinado atualmente. Ó Senhor, nos ajude a rejeitar esse tipo de coisa. Ajude-nos, ó Pai, a permanecermos firmes, crendo em Ti, crendo nas Tuas promessas. E, ó Pai, se alguém aqui nessa noite ainda não entendeu a necessidade
da fé em Cristo, que faça isso o mais rápido possível, para que a incredulidade não domine e não tome o seu coração. Nós oramos em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Nós vamos cantar